E aqui no Ponto Mais, até às 4 da tarde, o melhor da música gospel pra você. Fica à vontade. A Operação Cantabagulho passou no sábado no Jardim Candomblé. Adivinha se retiraram o entulho que estava na frente? Nada, eu passei lá por agora, tá tudo a mesma coisa. Né? No Brasil existe uma frente na luta pela democratização dos meios de comunicação. As rádios comunitárias são um instrumento importante nessa batalha, mas ainda muito modesto. Esse bairro se chama Vila Isabel, fica na Brasilândia, região noroeste de São Paulo. Muita gente escuta falar em Brasilândia e tem até medo. Sabe por quê? Por causa dos programas policiais que ressaltam a violência que acontece por aqui. Só que violência acontece em todos os lugares da cidade. Mas há muitas coisas boas aqui na Brasilândia que a grande mídia não mostra. Uma delas é a Rádio Comunitária Cantareira. Cantareira FM, estamos no ar com Comunidade em Foco para você, 10:08. Muitas vezes a grande mídia não pega as partes importantes, só fala que a Brasilândia é violenta. A Brasilândia é violenta, a Brasilândia é violenta e esquece de mostrar as partes boas que tem no bairro. A Rádio Comunitária Cantareira FM, inaugurada em 1995, é um exemplo de democratização da comunicação. Ela apresenta dezenas de programas focados no interesse da comunidade de Brasilândia, uma região com cerca de 200 mil habitantes. Obviamente, muitas coisas boas acontecem por aqui e a rádio procura valorizá-las, com a participação de voluntários. Estamos aqui diretamente da Vila Souza, aqui na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, na altura do número 3.500, onde a gente tem diversos problemas. Como vocês já sabem, a gente tem o problema do lixo. Além desse problema, temos também o problema do esgoto. Esgoto a céu aberto aqui na Avenida Deputado Cantídio Sampaio. A gente precisa fazer com que a população tenha voz. Muitas vezes a gente encontra a população querendo falar, a população sabe o que quer, ela sabe para onde vai, só que o poder público não ouve. Então a rádio comunitária é um jeito, é um potencial para que o cidadão, o morador aqui da Brasilândia tenha voz. Isso aí tem que estar melhorando, porque não tem como a população viver no meio de lixo, Tá certo. Aí, Daniel Gomes, essas são as denúncias aqui do seu João, da dona Ana, moradores do Jardim Candomblé, na altura do número 3.500 e que há 30 anos as coisas não se resolvem. 30 anos é um negócio inacreditável, não tem beira ao descabimento um negócio desse. A proposta era garantir que a comunidade, que tudo aquilo que é desenvolvido, feito na comunidade, pudesse ter um espaço para ser veiculado. Porque, assim, tudo que acontece na comunidade, acho que dá para perceber nos programas, tipo problema de falta de água, problema de buraco, a imprensa oficial, até mesmo as rádios que têm uma penetração mais, não divulgam isso, não falam isso. Embora o trabalho das rádios comunitárias seja importante no processo de democratização dos meios de comunicação, a força delas ainda é pequena. Nessas rádios não é permitida a veiculação de propaganda e sem a verba da publicidade fica difícil a manutenção do projeto. E não é só a falta de dinheiro o problema. A potência do sinal das rádios comunitárias é baixa e o poder público não investe nelas. A prefeitura, até então, não investe na divulgação das rádios comunitárias. Ela joga uma fortuna para a grande emissora e esquece que as pequenas emissoras, que de fato falam do povo, vacinação e tudo mais, poderiam destinar uma pequena verba para que as rádios comunitárias pudessem sobreviver. Porque, olha, você põe uma rádio pequena, coloca elas próximas, uma da outra, com a mesma frequência, restringe o apoio cultural à moda antiga, à ultrapassada. Você quer o quê? Quer que esse cara sobreviva ou quer matar o cara? Daniel Gomes é jornalista e trabalha como voluntário na Rádio Comunitária Cantareira. Eu vejo a Cantareira FM como um projeto e uma utopia de comunicação e isso me atrai até hoje, faz com que eu aperte o tempo máximo que posso para estar aqui na rádio ajudando da melhor maneira possível. Sem a democratização da comunicação, a sociedade não vai se democratizar. Você acha que a pessoa que é politicamente correta, ela se aceita como politicamente correta? O interior dela está politicamente correto ou é só uma influência da sociedade que foi imposta para ela? Primeira coisa, assim, é entender o politicamente correto. O Canal Universitário de São Paulo, CNU, inaugurado em 1997, reúne produções de TVs de várias universidades da capital paulista.
a TV USP, a TV PUC, TV Mackenzie, TV Unisa, TV Unip, TV Uniesp e TV São Judas. No canal universitário de São Paulo, há o estímulo a coproduções feitas entre as TVs das universidades. Programas culturais, jornalísticos e documentários abordam tanto o mundo acadêmico quanto a vida do lado de fora. Cada canal, cada produtora, né, de TV tem a sua estrutura. Sempre tem participação de estudantes, professores das universidades e corpo técnico de funcionários profissionais da área de televisão. Não existe um modelo de TV universitária, de canal universitário no Brasil. Cada universidade encontra mais ou menos o seu modelo. Pedro Henrique Ortiz é diretor-geral da TV USP e vice-presidente da ABTU, Associação Brasileira de TVs Universitárias. Para ele, as concessões de canais de TV no Brasil precisam ser revistas. Quando a gente olha para as TVs comerciais, a gente vê ainda algumas aberrações, inclusive algumas questões que transgridem a própria legislação de radiodifusão e de concessões. A gente vê programas que são extremamente agressivos aos direitos humanos básicos, mais fundamentais, desrespeito às minorias, desrespeito às mulheres, à população afrodescendente, à população indígena, aos estrangeiros, enfim. Então, eu acho que precisaria haver uma fiscalização maior, porque as concessões de televisão, mesmo as de TV comercial, são concessões do Estado brasileiro. O Brasil tem legislação suficiente para coibir isso, que precisa de fiscalização, e isso o governo não faz nem nunca fez. À medida que o ministro das Comunicações vem e fala que é mais fácil fazer o impeachment de um presidente do que caçar a concessão de um político, você já começa a ter ideia do quanto esse campo é complicado. Uma pesquisa de 2011 mostra que 56 congressistas no Brasil têm propriedade de canal de televisão ou têm nome de familiares e laranjas em veículos de comunicação. Não são somente as concessões de canais que precisam ser revistas no Brasil. Muitos jornalistas, impossibilitados de dizer toda a verdade nos veículos em que trabalham, se utilizam de um recurso que vem dando uma boa mexida nos paradigmas da comunicação, a internet. Através de blogs, eles denunciam desvios e acabam pagando caro. Muitos são mortos. Luiz Gustavo Pacete é correspondente da organização internacional Repórteres Sem Fronteiras. O meu objetivo aqui no Brasil como correspondente é levantar informações, apurar casos de mortes de jornalistas, processos, intimidações, levantar essas informações, passar para a sede da entidade na França e com base nisso eles vão emitindo relatórios, enfim, vão trabalhando os casos que tem aqui no Brasil. Alguns jornalistas pagam com a vida, outros com o bolso. Os processos judiciais interferem na democratização da comunicação no Brasil. Aqueles jornalistas que denunciam são penalizados com multas pesadas que inviabilizam o trabalho, o que permite a impunidade. Fábio Panúzio, repórter e apresentador de uma TV comercial, é também um blogueiro. Através de seu blog, ele denunciava quadrilhas e desmandos do poder público. Foi processado 9 vezes e teve de gastar mais de R$120 mil para se defender. Esse criminoso chamado José Geraldo Riva, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, esse sujeito me processa numa ação civil, deu à causa um valor de R$2 mil para recolher custas sobre R$2 mil e sugere ao juiz que me penalize em R$2 milhões. Então ele não recolhe custas sobre esse valor. Isso está errado, quer dizer, processualmente está errado, moralmente nem se fala. Agora, uma pessoa que pede para que alguém seja condenado em R$2 milhões está querendo o quê? Está querendo inviabilizar completamente essa pessoa. Apesar dos possíveis processos, a internet é um veículo importante para a democratização da comunicação no país. A internet no Brasil hoje ela é lenta, custa muito e ela é de má qualidade. Então, ela precisa ser garantida. Tem o Plano Nacional de Banda Larga que não contempla a necessidade que o Brasil precisa. A comunicação é um direito humano fundamental também. O direito à comunicação, não só o direito de receber informação, né? Mas o direito de comunicar também.